cada hora, 3 crianças são abusadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Patriota Júnior está chegando ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto. Então, Patriota, a gente aproveita esse mês que tem uma maior visibilidade para a gente conversar sobre esse assunto, para falar sobre as denúncias, como as denúncias chegam à polícia e qual o procedimento a partir desse momento. Bom dia para vocês. Oi, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está aqui com a gente no Manhã Cidade, É um tema que precisa ser debatido, ser discutido, um tema extremamente sensível. Como você disse, a cada hora, 3 crianças são abusadas no nosso país. E um dado ainda mais alarmante também, 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com Amanda Lira, que é especialista em segurança pública. Amanda, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. São dados realmente alarmantes, Sim, bom dia a todos da Rádio Cidade, bom dia, Renata. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, podendo debater esse tema, sobretudo no Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso sexual de criança e adolescente. Esses dados são estarrecedores, mas eles ainda são dados que não refletem a realidade, porque há uma subnotificação disso. O que se tem, segundo o Fórum Nacional de Segurança, é que apenas 10% desses casos chegam até as nossas delegacias, até a rede de proteção. Ou seja, 90% dos casos ainda ficam omissos. O que, para o Fórum Nacional de Segurança, em 2022, estima-se que foi a última vez que eles fizeram essa avaliação. Em 2022, estima-se que cerca de 425 mil meninas e meninos foram abusados sexualmente. Então é um tema que precisa ser debatido, é um tema que precisa ser discutido, é um tema que precisa se jogar luz na família para que se compreenda isso, porque também é preciso dizer que nos casos de estupro de criança e adolescente, estupro de vulnerável, 82% dos casos são pessoas conhecidas, os autores são pessoas conhecidas. E desses autores conhecidos, mais de 40% são pais e padrastos. Ou seja, a violência está acontecendo dentro de casa. E é preciso a gente refletir sobre isso. É um tema difícil de refletir, porque quando a gente joga luz para si, quando a gente precisa admitir essa realidade, isso que acontece dentro dos lares, é claro que as pessoas se incomodam. Mas é preciso causar esse desconforto pela proteção das nossas crianças. O que é que um menor que está sendo abusado ele vai apresentar, Amanda? Quais os sinais que os pais podem identificar dentro do ambiente, dentro do lar? Veja, os sinais ele dependem muito da faixa etária da criança. Um bebê, e os abusos acontecem em bebê, os abusos acontecem desde a tenra idade. Nós já tivemos casos, inclusive, de bebês de 10 meses de idade, e até 3 anos de idade. A psicologia entende que ainda é bebê. E é bebê por quê? Porque ele ainda não tem a fala pronta, ele não consegue expressar falando. Então, como é que ele vai falar? É o choro. É o sono assustado, é aquele sono que não é... É claro que a gente tem aquela criança que às vezes acorda, tem um distúrbio do sono, mas o distúrbio da criança que sofre violência ele é diferente, é aquele sono agoniado, é aquele sono que ele não consegue ter tranquilidade ali. Então, a linguagem do bebê de 0 a 3 anos é preciso compreender se era uma criança mais extrovertida, comunicativa, ela vai mudar esse comportamento. Se ela passa a ter rejeição por um determinado adulto, um choro, uma repulsa em ir para a escola, uma repulsa a um comportamento, a uma determinada pessoa, a um determinado lugar, veja, não significa que houve a violência, mas é indício de que pode haver e que, portanto, isso deve estar dentro do diagnóstico de um profissional de saúde ou dentro de uma investigação policial. Isso as crianças menores. E a gente observa, dentro da nossa experiência também, que o adolescente, quando passa pela experiência de abuso, normalmente acontece automutilação do seu corpo, porque é uma forma de querer se livrar da dor, fazendo uma outra dor. Às vezes o comportamento de esconder o corpo, se for uma menina, às vezes se masculinizar mais, numa forma de repulsa daquele sexo oposto. Então, tudo isso são sinais que precisam ser observados. Mas o sinal mais importante
é a escuta, é a observação. Hoje as famílias estão carentes disso, de olhar no olho, de dizer, porque é tão comum a gente ouvir dos pais dizer assim: meu filho, se acontecer alguma coisa com você, eu quero que você me conte, eu quero que você confie em mim. Mas será que quando aquela criança vai contar, será que quando aquele adolescente vai contar, nós damos crédito, a gente acredita no que ele está dizendo, né? Porque da nossa experiência também, a gente escuta, e uma das frases que eu escutei essa semana foi dizendo assim: a senhora tem certeza que ela está falando a verdade? E ela está falando a verdade. Ela falou a verdade a vida toda e não foi escutada dentro de casa. Então as famílias precisam deixar um pouquinho as outras distrações e olhar mais no olho do seu filho, da sua filha, para a gente poder combater essa violência que é gritante, que é real e que acontece num nível estarrecedor. Falar sobre o assunto dentro de casa, né? Educação sexual, abrir esse diálogo com os filhos é essencial também. Sim, existe uma divisão no país, né, sobre o que é educação sexual, se discute se pode falar sobre isso. Veja, o que a gente está falando aqui sobre a educação sexual não é definir questão de gênero ou momento do namoro, da gravidez, isso vai muito além. A educação sexual que a gente fala, a educação sexual que previne a violência sexual, é aquela que ensina a criança desde pequena coisas simples. Por exemplo, olha, aquilo que é coberto com a calcinha, aquilo que é coberto com sutiã, precisa evitar o toque, né? O seu corpo é um território precioso, é um território sagrado, então ninguém pode estar tocando, né? Então aquele que vai fazer a higienização, aquele que vai dar o banho, tem que ser algo rápido, não pode haver um toque mais demorado, não é? Explicar para a criança que existem pontos do seu corpo que não podem ser tocados. Isso pode ser explicado desde muito cedo, respeitando o entendimento da criança, a fase daquela criança. Explicar para a criança que a criança, quando ela disser um não a um adulto e o não dela não for respeitado, quando ela disser pare, está me machucando, e esse pare dela não for respeitado, ela tem que contar isso para uma pessoa que efetivamente ela confie. E por outro lado, aquela pessoa que ela confia tem que estar pronta para também lhe escutar, lhe acolher e tomar providências. Hoje nós temos profissionais mais capacitados, é um tema delicado, sensível, né? Desde o acolhimento em uma delegacia até uma rede mais ampla, por exemplo, o serviço psicológico. É preciso que esses profissionais saibam acolher. Sim, exatamente. O principal ponto é acolher sem julgamento, né? Os profissionais, muitas vezes, que se habilitam, por exemplo, psicólogos que se habilitam a lidar com criança e adolescente, precisam se debruçar sobre esse tema, precisam entender esse tema, né? A gente trabalha com crianças aqui que sofreram abusos quando eram mais jovens e que fizeram um ano de terapia e nunca tiveram coragem de dizer ao psicólogo que estava vendo. E o psicólogo, por outro lado, tinha uma interpretação totalmente diversa. Então, aquela criança que tem uma sexualização precoce, que muitas vezes é julgada em casa, que é julgada na família e às vezes até julgada em um consultório, é preciso entender quem foi que levou aquilo para aquela criança desde cedo, né? Esse tema é preciso de muito estudo, é preciso de muita delicadeza e sem julgamento, né? E também, isso não cabe só aos profissionais de saúde, mas isso cabe também aos profissionais de escola, de saber lidar com aquela criança que o profissional presencia ali, uma criança com um toque mais lascivo, como lidar com aquilo, como explicar aquilo sem chocar a criança. Então, todos os profissionais que têm esse contato mais direto com criança precisam ter responsabilidade e se debruçar sobre esse tema. Onde as pessoas podem procurar, né? O que as pessoas podem procurar para fazer denúncias envolvendo crimes sexuais contra crianças? Muito bom. O principal meio de denúncia é o Disque 100, né? É um número nacional que até tem uma musiquinha e nós vamos divulgar em breve, que ensina a criança desde cedo a qualquer sinal de violência, de abuso, ela já saber, aprender a ligar para o Disque 100. É um número nacional que combate violência contra criança e adolescente. De outro modo, na capital, em Pernambuco, nós temos a delegacia da criança e do adolescente, né? E no interior, as delegacias da cidade, né? Em Caruaru, especificamente, a delegacia da mulher
também atende casos de criança e adolescente, e as outras delegacias também estão aptas. Então, procurar a delegacia, não tentar resolver em casa, não tentar resolver no diálogo, o gestor do colégio que tem conhecimento, não tentar resolver ali para tentar abafar o caso. Crime não se abafa. Crime se apura e se denuncia. Portanto, isso precisa desaguar nas delegacias, porque estupro de criança e adolescente é crime grave, é crime hediondo e destrói uma vida. Então, é preciso, os canais de denúncia, é procurar a delegacia ao menor indício. Não precisa ser prova, mas ao menor indício, ao menor comportamento estranho. Os profissionais de saúde, que são a porta de entrada em hospitais, em UPA, que percebem uma criança com doenças que hoje não é mais doenças, mas infecções sexualmente transmissíveis, né, que percebe a criança com um machucado em sua genitália, é preciso comunicar, preciso fazer essa comunicação externa à polícia. Então, toda essa rede de proteção. Perfeito, obrigado pelas informações. Amanda Lira, especialista em segurança pública, denunciar, né, Renata? E dentro de casa, saber ouvir, né, ter essa empatia, saber acolher esse menor sem julgamentos. Isso também é importante, faz a diferença, né? Eu volto com você. Obrigada, Patriota. Um abraço para a Amanda também. Saber reconhecer os sinais, né? É um tipo de violência muito difícil, porque quem pratica é uma pessoa de confiança da criança, na maioria dos casos. Porque esses crimes acontecem, na maioria dos casos, dentro de casa. Então, não é roupa, não é comportamento, não é nada. Uma vez a Amanda, em uma dessas entrevistas, falou, né, que essas vítimas estão de pijama, dormindo no quarto delas, tá? Então, é preciso reconhecer os sinais, é preciso ouvir e é preciso falar sobre isso. Então, se você, na sua família, você não teve esse tipo de conversa com seus pais, então é muito difícil você conseguir fazer isso com seus filhos. Então, a educação sexual é muito importante. E para os desinformados, a educação sexual não é ensinar ninguém a ter relações sexuais. Não é. É a se proteger. É conhecer o seu corpo e saber quando um toque não é adequado. E, sem orientação, não tem como saber. Por quê? Porque quem faz isso com essas crianças são pessoas de confiança. São pessoas do convívio familiar. Então, como essas crianças vão se defender se elas não têm a informação? Então, parem de tratar esse assunto como politicagem. Isso é pura desinformação. Porque só informação para livrar uma vítima de abuso sexual dentro de casa. 8h32. Só um detalhe, que esse fim de semana vazou um vídeo, na sexta-feira, de um pai, né, que estava abusando sexualmente de uma filha, e a mãe entra com o celular e pega toda a cena. E a reação da criança, do adolescente, ela foi sem entender nada do que estava acontecendo. E ela só pediu desculpa à mãe, desculpa, sem entender nada. Então isso é uma prova, né, de que como um abuso ele acontece dentro da casa sem as crianças perceberem, né, por causa disso. E ela ainda diz assim, levante-se, vista, porque o seu pai não pode fazer isso com você. Muito pesada, assim. Eu passei mal, sei lá, aguentei ver, assim... Eu não vi, Deus me livre. Nos primeiros segundos eu não consegui mais ver o resto, só li o texto. Eu li o texto também. Mas é uma coisa chocante, assim, né? E a população ainda tentou agredir esse estuprador, mas infelizmente a polícia chegou e não permitiu que concluísse. Desculpa dizer isso, mas eu queria muito que aquele levasse um pau pelo menos mole na delegacia. Mas ele vai pagar quando ele chegar na penitenciária, isso que ele estava fazendo. Né? Mas é uma situação lamentável, infelizmente, boa parte da população insiste em tratar esse tema com politicagem. Eu acho que parte da população queria que o Brasil virasse o Irã, sabe? E o show de Madonna, esse fim de semana, mostrou isso. Acho que era pra gente aqui não ter liberdade de expressão. Lembra muito o que pensa parte da população. Lembra muito, e sei que existem abusos do outro lado também. Tá? Isso aqui não tem... Vocês sabem muito bem qual é o meu posicionamento. Mas a gente lê, as coisas que a gente lê, eu acho que parte do povo queria que a gente virasse um Irã aqui, que as pessoas fossem tratadas, quando não concordassem com o pensamento, na base de chicotada, chibatada ou fosse preso.
né? E esse show, esse fim de semana, de horrores que aconteceu após aquele show lá de Madonna, os comentários na rede social, a gente vê que parte da população, infelizmente, dos dois lados, está doente, como aconteceu de uma blogueira aqui do Nordeste, mangando de um gato que estava descendo na enchente do Rio Grande do Sul, e depois ela disse que se explicar, não, porque eu fiz uma comparação com os eleitores de Bolsonaro. Tá, a gente está com um país doente, infelizmente, boa parte das pessoas não pensam mais, só olham para o próprio umbigo. Eu só queria, em relação a esse show de Madonna, eu só queria saber como as pessoas, né, que não curtem, e tá tudo certo, como foi que vocês assistiram a esse show? E se vocês assistiram na emissora mesmo, que transmitiu? Só uma pergunta, assim. Eu poderia estar fazendo outra coisa, igual a novela. Aí vai ler um livro, né? Vai fazer outra coisa. Ainda ninguém é obrigado a assistir nada, não. Ainda. 8 horas e 35 minutos, vamos reforçar o WhatsApp Cidade.